Fala pessoal, como vocês estão? E hoje vim fazer aqui uma resenha dupla. Eu vou falar um pouquinho sobre Todo Dia e sobre Garoto Encontra Garoto. Bom, fazia muito tempo que eu não fazia resenha dupla e eu particularmente gosto muito de fazer resenha dupla por motivos de você vem aqui pra ver geralmente pra ver um livro e você acaba conhecendo outro. Mas nesse caso aqui, os dois livros são do David Levitan. Esses dois livros aqui eu ganhei, sendo que esse aqui eu ganhei da editora, galera, Record. E esse aqui eu ganhei do Leandro, que é um inscrito aqui do canal. Ele viu uma resenha que eu falei de Invisível, eu falei que quem quisesse me dar de presente eu aceitava. E ele me mandou uma mensagem no Facebook falando: tá bom, vou te mandar então, todo dia. E muito obrigado. Então, caso você queira mandar alguma cartinha pra mim, algum livro, qualquer coisinha assim pra mim, eu vou deixar aqui embaixo no meu Facebook, aí eu passo certinho meus dados pra você enviar alguma coisinha pra mim. Caso você queira somente ver a resenha de um livro, eu vou deixar certinho o minuto que começa a falar sobre determinado livro. E eu queria começar primeiramente falando sobre Todo Dia, do David Levitan. E esse livro conta a história do A. Antes de mais nada, eu preciso explicar o porquê desse nome. A é o nome dessa pessoa principal desse livro. Eu particularmente vou chamar de O A, por motivos que a editora meio que colocou esse como o gênero dele como O, né? Já que você não sabe se o gênero dele é masculino, feminino ou qualquer coisa. Você simplesmente sabe que ele existe. Por quê? O personagem A, ele todo dia acorda no corpo de uma pessoa, né? Tanto faz seja menina, tanto faz que seja menino, sabe? Cada dia ele tá no corpo de uma pessoa diferente, que sempre tem a idade de 16 anos. E faz exatamente 16 anos que ele está nessa vida de todo dia acordar em um corpo diferente. E todo dia ele acorda num corpo diferente, como eu disse, e ele meio que tem umas regras de nunca interferir na vida dessa pessoa. Por exemplo, ele tenta ficar na dele, assim, tentando não mudar nada drasticamente, tentando fazer alguma coisa que ele, sabe, não vai se lembrar futuramente, que possa mudar a vida da pessoa para não estragar por completo a vida dele. Só que essas regras que ele criou, ele acaba desfazendo a partir do primeiro capítulo. No início de capítulo temos aqui, por exemplo, dia 5.994. A partir desse dia ele começa a quebrar essas regras que ele inventou, já que ele está no corpo de Justin, que é um adolescente que tem também 16 anos, e meio que ele acaba conhecendo a namorada do Justin, que é Ryan. Cara, eu não sei o nome da namorada dele, porque Ryan, eu meio que chamei, abrasileirei o nome da namorada do Justin, que é Ryan, mas enfim, me corrijam se estiver errado, eu sei que eu tô errado, que se foda. Ele conhece a Ryan e meio que ele fica apaixonado por ela. Só que ela sabe, como cada dia ele tá num corpo diferente, ele sempre meio que esquece a sua vida passada, então assim. E ele sabe que ele não pode ser apaixonado por ninguém, porque no outro dia, assim que ele dormir, ele vai acordar em outro corpo. E praticamente é isso. E meio que ele começa a se apaixonar e meio que ele interfere, quebra essas regras e ele vai começar a tentar ir atrás dela e vai fazer cagadas no corpo de outras pessoas. E enfim, ele vai fazer uma bola de neve gigante. O personagem A, ele meio que tem um diferencial da gente, né? Ele já viveu, tipo, diversas vidas. Ele foi rico, já foi pobre, já foi drogado, já foi um adolescente que tem briga direta com os pais, um adolescente sem problema nenhum. Ou seja, ele tem diversas visões de mundo. E vamos falar, ele tem um conhecimento tão maior, ele tem uma experiência maior que muita gente. E isso é muito bacana, porque muitas vezes ele acaba descrevendo algumas coisas que nós paramos para refletir. Nesse livro aqui temos diversas mensagens que fará a gente refletir um pouquinho, né, e pensar um pouco mais sobre a nossa vida. E isso que eu mais gosto do David Levitan. O livro praticamente é esse romance muito interessante, diferente dos outros romances. Porque a partir do momento que ele sai do corpo de Justin, ele invade outro corpo, que eu não vou me lembrar o nome, começa meio que fazer o possível de se encontrar com a Ryan. E praticamente eu amei a Ryan, eu amei a personagem A, e eu amei esse livro. E cara, é uma coisa que eu estava totalmente, assim, não esperava que era tudo isso. Eu sabia mais ou menos um pouco da história, só não entendia como que ia ser mais ou menos isso. E eu me surpreendi pra caramba com o David Levitan novamente. Esse livro está favoritado no meu Scooby por motivos muito claros, que foi esplêndido. David Levitan, meus parabéns, cara. Eu marquei algumas frases aqui com post-its também. Acho muito interessante isso. E essa capa muito bonita. Não tem muito o que falar mais dele. Sabe, gente, fica indicado pra vocês o Todo Dia de David Levitan, que no final, sério, me emocionei muito. É um romance totalmente diferente daqueles que você está acostumado. Se você gosta de romance,
sério, vai ler todo dia. Leia todo dia. Se você não é muito fã de romance, mas gosta daquela coisa meio sobrenatural, vai ler todo dia. Porque você muitas vezes até vai esquecer do romance, porque eu praticamente não sou fã desse gênero, mas todo dia foi uma grande exceção e... Meu Deus. Muito obrigado, Leandro, por ter me dado esse livro de presente. Ai, você não tem ideia de como eu amei ganhar esse livro de você e como eu amei esse livro. E agora vamos falar um pouquinho sobre Garoto Encontra Garoto. Depois de ter lido Will e Will, Invisível, todo dia, minha gente, eu tinha que ler mais livros do David Levitan. E foi exatamente assim que aconteceu. Assim que a editora Record anunciou Garoto Encontra Garoto, já falei, por favor, me mande. Já preciso que me mande esse livro, porque David Levitan é um dos meus autores favoritos, sem a menor dúvida. Porque o David Levitan, ele escreve livros simples, livros que vão te fazer refletir muito, livros que vão te acabar com o seu estoque de post-its. Sabe, David Levitan é incrível. E Garoto Encontra Garoto, mesmo que não seja 5 estrelas, né? É um livro simples, é um livro gostoso, é um livro que vai te fazer refletir novamente. E é o primeiro livro do autor. A história conta um pouquinho da história do Paul. Ele meio que tem um privilégio de estudar numa escola onde todo mundo aceita suas diferenças, independente da sua etnia, independente da sua religião e, o mais importante, da sua sexualidade. Mas isso não quer dizer que você não tem problemas assim externos. Muito pelo contrário. O Paul, ele tem que ajudar o seu amigo que é gay, dos pais religiosos que não querem aceitar ele pelo simples fato dele ser gay. O Paul, ele acaba vendo a sua amiga mudar bruscamente por causa de um cara, e ele tem que lidar com a sua completamente vida amorosa complicada pra caramba. Uma coisa que me chama muito a atenção do David Levitan é a sua escrita. Sério, eu nunca vi uma escrita tão simples, mas tão diferente, uma escrita tão gostosa de se ler. Olha, minha gente, sério, o David Levitan é uma escrita que é intrigante. Se você nunca leu nada do David Levitan, sério, vai ler David Levitan. Você vai, primeiramente, se apaixonar pela escrita. É uma coisa tão deliciosa, uma coisa tão... Ai, meu Deus, que delícia. O Paul é o personagem principal e, como dá pra perceber, o Paul é gay. Meio que no começo da história, o Paul vai com seus amigos numa determinada livraria pra ver um show de um amigo deles. E meio que o Paul acaba encontrando o Noah. E aí começa o romance, aquele romance bonito, e começa. O Noah também é gay, e eles vão agora começar... O Paul acha o Noah muito bonito, e etc. E o Paul vai tentar encontrar mais sobre o Noah, vai procurar ele mais na escola agora, e aí começa essa paixão. Admito que eu não sou muito fã do Paul, mas aí entra a história. O Noah é totalmente incrível, o Noah é o cara mais fofo do mundo. E também tem a grande Infinity Darlene. Eu não consigo chamar ela pelo primeiro nome, que é Infinity Darlene. Eu chamo ela somente de Darlene. E tem o Ted. E entre outros personagens que vão aparecendo por aí. Assim, todos eles são interessantes, todos eles são incríveis, todos eles são personagens bem construtivos, e eu tenho certeza. Quando você lê o livro, eu tenho absoluta certeza que você vai acabar se identificando com algum personagem dele. Esse livro tem uma grande diferença. Ele não tem um grande conflito. Ele tem o seu ponto de partida, que é o Paul encontrando Noah. E a partir daí começa vários probleminhas que você vai acompanhando. Ele não tem aquele conflito que começa na primeira página e resolvido somente na última. Esse livro é mais focado sobre alguns temas, como por exemplo aceitação, alguns problemas sentimentais, dúvidas que tem sobre o mundo, o fato de ser adolescente, como é complicado ser adolescente, conflitos amorosos, sabe? Tudo. E mesmo assim é um livro, como falo, simples, mas foi favoritado no meu Scooby também, minha gente. Porque, olha, David Levitan me surpreendeu muito. Mas mesmo ele não tendo todo esse grande conflito, ele acaba te surpreendendo muito, ele acaba te fazendo refletir muito. E esse que é o mais legal do Levitan. Bom, eu não vou falar muito mais sobre esse livro, porque basicamente nesse livro tem vários problemas, várias passagens desse livro, que aí seria muito spoiler contar, que são passagens bem curtinhas, mas é um livro tão bonito e, sabe, eu queria mais do Levitan, eu quero mais do Levitan, e eu não sei se é esse ano, ano que vem, que a galera Record vai lançar o Two Boys Kissing, né, que a capa, espero que seja a mesma, né, mas acho que não vai, é capaz de mudar. Eu quero ler mais do Levitan, espero que a galera Record publique outros livros do Levitan, e estou apaixonado por ele. Então, gente, fica indicado pra vocês hoje, Garoto Encontra Garoto e todo dia.
E claro, caso você queira se interessar mais pelo Leviathan, leia também Invisível e Will e Will. Bom, praticamente é isso. Muito obrigado se você viu até aqui. Um beijo pra você, beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!